youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10h01. Muito bom dia para você que escolheu aqui a Rádio Bandeirantes Campinas para continuar se mantendo muito bem informado. Você poderá seguir a nossa programação em todas as plataformas. Qualquer lugar que você clicar, você acha a Rádio Bandeirantes, porque a Rádio Bandeirantes está em todos os lugares do mundo. Em qualquer lugar do mundo você pode nos acompanhar, principalmente também através do YouTube e no portal bandmulti.com.br. Nós aqui estamos na companhia sempre do Danilo Capucci, também do Leandro Lopes. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é de Rodolfo Neves. Nós temos assuntos importantes para tratar com você nesta segunda-feira, neste início de semana. Mas eu gostaria de começar essa nossa conversa hoje entrevistando o Glauco Lima, porque o Glauco Lima, ele está numa situação boa, mas muitos brasileiros que vivem hoje nos Estados Unidos não estão numa situação boa, estão vivendo de uma maneira até certo ponto apreensiva. Então o nosso contato internacional hoje é com o músico Glauco Lima, que está em New Jersey e vai participar conosco aqui do Manhã Bandeirantes. Glauco, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Claro, muito bom dia. Eu que agradeço. Estou aqui disponível e é um prazer para mim estar aqui, poder contribuir com algum tipo de informação relevante para todos que estão, como você disse, numa situação delicada agora aqui na América. O Glauco Lima é músico, vive da música há muito tempo, ensinando nos Estados Unidos. O Glauco foi para lá já há muito tempo, com a esposa Marcela, depois lá também nasceram os filhos. E o Glauco tem um papel muito importante, que é o papel de representar a música e o músico brasileiro nos Estados Unidos. Músico, compositor, arranjador, produtor, diretor musical e professor. O Glauco é aquele que a gente pode chamar de um fenômeno. Mas antes de falar da situação dos brasileiros, eu queria saber como é que você foi parar nos Estados Unidos e como é que é viver de música nos Estados Unidos, Glauco. Ok, vou aqui dar uma resumida em toda a minha história. Bom, eu fui convidado para ser diretor musical de uma igreja aqui em New Jersey há quase 20 anos atrás. Na época eu estava bem empregado no Brasil, trabalhando como produtor musical no Brasil. Então foi um pouco, mas eu vim, aceitei o convite, fiz um período de experiência, trabalhei nessa igreja durante muito tempo. Depois disso a gente passou por outros trabalhos e tal, e fiz a minha graduação aqui, faculdade, depois mestrado, depois trabalhei em vários lugares, trabalhei como professor de universitário, e hoje eu trabalho como professor de escola pública, né? Então, assim, e todo esse processo de um lugar para outro, e desde o começo eu sempre me preocupei muito com essa questão, justamente com essa questão sempre preocupado a não estar aqui de uma forma contra a lei da América, né? Existem muitas maneiras da gente fazer isso. É claro que todas elas é um processo, não acontece da noite para o dia, mas então eu fui nesse processo, eu escolhi um desses processos e hoje, graças a Deus, a gente chegou num estado de cidadão americano, naturalizados. Então já faz um tempo que a gente é cidadão, como você disse, temos nossos filhos aqui, e eu sigo então nessa jornada com dupla cidadania, né? Cidadão americano e cidadão brasileiro também que mora aqui no Brasil. O Glauco, a maneira como o cidadão que não é nativo tem de permanecer legalmente no país
é através de um documento, de um passaporte que se chama Green Card. É isso? Como é que se consegue o Green Card? Você já falou que o processo é longo, é demorado, né? Sim, não é um passaporte, né? O passaporte é quando você se torna, por exemplo, nós brasileiros temos o passaporte brasileiro, de cidadão brasileiro, que é o documento internacional que prova a sua nacionalidade. Você recebe passaporte quando você se torna um cidadão americano. Mas antes disso, como você mencionou, existe o que eles chamam de Green Card, que é literalmente um cartão, imagina um cartão de crédito, que todos têm que passar por esse processo antes de se naturalizar. Todos os casos você precisa ter porque chama cartão de residente permanente. O nome legal desse cartão, a função desse cartão é te dar o status de residente, não cidadão ainda, mas residente permanente. E para chegar nisso, você tem que vir de um visto, né? Você tem que ter um visto, visto de artista, ou visto de trabalho, ou visto religioso, ou algum tipo de visto. E desse visto você passa, então, para o cartão de residente permanente, e do residente permanente, depois de 5 anos que você está com esse cartão de residente permanente, é para todos, tem que estar no mínimo 5 anos com o cartão, aí sim você pode aplicar para se tornar um cidadão americano, né? Um cidadão naturalizado americano, não de nascença, mas naturalizado americano. Agora, semanalmente a gente vê aqui nos nossos telejornais, o Glauco, as pessoas tentando entrar nos Estados Unidos, através de fronteira, tentando pular cerca, pelo mar, com a ajuda de coiotes. E a gente sempre vê isso, tem muita gente tentando entrar, e as pessoas vão tentando se estabelecer depois na América, como vocês costumam falar. Agora, de uns tempos para cá, ou melhor, desde que o presidente Donald Trump assumiu, ele me parece que está muito incomodado com a questão das pessoas que vivem de uma forma ilegal nos Estados Unidos. Eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas a gente aqui à distância, Glauco, parece que há até uma perseguição. Eu sei que as pessoas vivem de uma forma ilegal nos Estados Unidos. As autoridades não ficam com lanterna pela rua procurando quem é ilegal ou quem não é. Mas agora parece que está sendo assim. A situação, infelizmente, ultimamente complicou bastante, né? Porque essa era uma das promessas do atual presidente, dele realmente eliminar, né? Vamos dizer assim, né? Imigrantes ilegais aqui. Só que as pessoas às vezes não se atentam para o detalhe que ele falou, que ele quer eliminar imigrantes criminosos, né? Imigrantes que estejam em situação de crime aqui, né? Agora, aí existe uma série de detalhes, né? Como toda lei, quais são os tipos de crime? Qual é a situação que ele determina um imigrante ilegal criminoso, né? A gente tem, como você disse, a gente presenciou não só brasileiros, mas os nossos brasileiros voltando do Brasil, e muitos deles pelo que se consta e pelo que se sabe, eles não tinham crime, eles não se encaixavam em crimes, né? Eles não eram criminosos, né? Só que o próprio fato dele estar ilegal aqui, isso já, infelizmente, caracteriza que ele está contra a lei, né? Então, assim, vai saber como eles estão interpretando isso. O fato é o que você falou. Realmente estamos aqui, eu inclusive, nós todos que vivemos aqui, estamos enfrentando essa situação e vendo isso todo dia, essa pressão. Tem havido realmente uma pressão do governo americano em eliminar imigrantes que não estão em situação ilegal. Isso é realmente desconfortável. As pessoas ficam com bastante medo, pessoas até próximas de nós ficam medo e ficam sem saber o que fazer. Realmente uma situação aterrorizante e alarmante. A gente acompanha o noticiário aqui, Glauco, e os amigos mais próximos, nós temos amigos aí, temos parentes aí nos Estados Unidos, você sabe bem, e essas pessoas ficam preocupadas até em ir a um supermercado, a frequentar uma igreja. A preocupação chega a esse ponto, Glauco? Sim, chega, porque infelizmente assim, aquela história, né? Se a polícia da imigração chega em um lugar e tem muitas pessoas, muitas delas que não estão legais, mas muitas delas que estão legais,
eles acabam colocando tudo no mesmo, que é o que a gente tem visto nas notícias, né? Eu não presenciei isso fisicamente, com meus, né, com a olho nu, não presenciei isso, mas o que a gente vê nas notícias é isso, é que todos que estão juntos, eles acabam pegando, existe até uma, eu estava vendo há poucos dias atrás, existe até uma história de que eles pegaram um veterano de guerra, né, que foi um rapaz, eu não sei dizer se ele foi nascido aqui ou se ele era naturalizado americano, mas definitivamente, no mínimo naturalizado americano ele era, e depois acabaram soltando ele, que falaram que foi por erro e tal. Mas eles acabam juntando todos, né, numa tentativa de... A gente não sabe, né, mas é realmente aterrorizante, assim. Não é que as polícias saem abrindo as portas e entrando em tudo quanto é lugar, mas é que se eles chegarem querendo entrar num lugar público, numa igreja... né, em qualquer lugar público que seja, as pessoas são coagidas a deixar eles entrarem, né, porque eles são a lei. Então, assim, isso causa um medo muito grande, não é nem desconforto, vamos colocar assim a palavra certa, um medo muito grande. E, como você disse, amigos muito próximos nossos, até parentes, têm passado essa situação, infelizmente. Agora, a gente tem visto aqui, como você falou, né, nos casos de deportação, as aeronaves americanas chegam aqui com brasileiros algemados, acorrentados nas poltronas, sendo tratados como se fossem realmente criminosos pelas autoridades americanas, né? E isso passa do limite da polícia, da fiscalização, para um patamar de humilhação. Você não acha isso, Glauco? É humilhante, realmente é humilhante. Não é uma situação que ninguém gostaria de passar, e eu tenho certeza que não é a intenção de quem vem para cá, né? Assim, a maioria das pessoas, pelo que eu, né, em sã consciência, vem para cá para tentar uma situação melhor, obviamente, e não é o que ele espera. E é uma situação realmente desconfortante. Eles poderiam, talvez, a gente não sabe, eu não sei quais são as regras e as determinações da lei e do que manda essa lei de imigração exatamente, mas num senso comum, eu imagino que realmente passa um pouco do bom senso, vamos dizer assim, né? Se você tá preso, tá bom, então né, vamos cumprir a lei da maneira que tem que ser. Aí como eu digo, será que a lei fala isso? Será que a lei não fala isso? Pelo bom senso, a gente imagina que não, né, Edson? Então, assim, é uma situação realmente desconfortante, que a gente procura evitar, né? Todo mundo tem que evitar, e das formas deles, que é não indo, como você falou, não indo acaba afetando, tá afetando o business aqui, tá afetando lojas, está afetando uma série de coisas, pessoas não vão trabalhar com medo. Então, quer dizer, isso está sendo uma bola de neve que em algum momento vai ter que acontecer alguma coisa para isso, não sei, para isso mudar, para melhorar, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos ouvindo o músico, professor Glauco Lima, que vive com a família já, ele disse, nos Estados Unidos há mais de 20 anos, agora está radicado ali em New Jersey. O Glauco, tem uma pergunta aqui do Marco Silva Bedin, que é nosso ouvinte fiel, não sei se você pode responder isso, porque o voto é secreto. Bom, primeiro saber se quem tem green card vota nas eleições dos Estados Unidos. Não, quem tem green card vota. Quem tem green card já pode votar. Quem não tem green card, está só com visto, está legal aqui nos Estados Unidos, mas só com visto não pode votar. Quem tem green card não pode votar. Deixa eu consertar isso. Quem tem o cartão de residente permanente não pode votar. Só vota quem é cidadão. Essa é a resposta. Bom, essa então já está respondendo aqui a pergunta do Marco Silva Bedin, que era a próxima pergunta, que ele queria saber em quem o professor Glauco Lima tinha votado. Agora, Glauco, é o seguinte, as pessoas que vão fazer turismo, quem viaja a turismo para Manhattan, ou quem vai visitar a Estátua da Liberdade, que aliás eu fiquei sabendo outro dia que a Estátua da Liberdade fica em New Jersey, não fica em Nova York, é verdade, Glauco? Sim, é um fato curioso, interessante, fica em New Jersey. Apesar de que toda foto que a gente vê tem a Nova York, né, atrás do background, é uma ilha que faz parte, é uma ilha, em primeiro lugar, né? Ela não está fisicamente conectada com o continente, nem do estado de Nova York, nem do estado de New Jersey, mas pertence ao estado de New Jersey, realmente, é isso mesmo. E turista, se eu resolver, eu não sei porque o dólar aqui está nas alturas, mas se eu resolver um dia visitar aí a sua terra, o Donald Trump não vai me impedir de entrar nos Estados Unidos se eu tiver visto, não é, Glauco? Não, absolutamente não, claro que não.
se você tem visto e quer entrar né, aqui nos Estados Unidos, você tem, claro, a lei permanece da mesma forma, né, da mesma coisa, isso não mudou. O fato é que eles te dão um prazo de permanência aqui quando você entra, né? Eu vou como visto de turismo, eu quero visitar Nova York, Orlando, né, sei lá, aí eles te dão um prazo, então você fala, então tá bom, eles falam, então você tá aprovado, você entra, ou não. Muitas vezes eles também podem falar que você, baseado em histórico seu, alguma coisa, mas se você não tem nada, eles te deixam entrar e eles te dão um prazo de permanência. Você pode ficar até dia tal, né? Que seja 3 meses, 4 meses, 5 meses, não sei. Fala de coisa boa, Glauco. Em que lugares você já se apresentou em Manhattan? Eu sei que você... queria que você falasse também sobre Fred Cole, irmão de Nat King Cole, com quem você conviveu também. Sim. Eu tenho, como disse, eu já estou aqui quase 20 anos, então eu já passei por alguns lugares, tive o privilégio e fui abençoado de estar participando de alguns eventos, de alguns lugares, e um deles foi esse que você falou. Eu estava então, numa ocasião, tocando num clube de jazz em New Jersey, não foi nem em Nova York, em New Jersey, e na plateia, esperando para fazer o show seguinte, estava então o irmão do Nat King Cole, que é o Fred Cole, e eu não sabia quem era ele. Essa situação, esse que foi interessante. Quando eu estava do lado dele, um monte de gente, aí o dono do bar me chegou, o dono do jazz, do clube de jazz, chegou e falou, Glauco, esse é o Fred Cole. Eu falei assim, tá bom. Ele falou, não, é o irmão do Nat King Cole. Eu falei, ok. E foi quando eu falei, meu Deus, que coisa, né? Aí eu estabeleci esse contato com ele, conversei com ele alguns minutos, ele já estava bem debilitado, ele me viu minha apresentação, me deu os parabéns, que para mim foi uma honra muito grande, né? Então eu tive esse pequeno contato com o Fred Cole, mantive contato com ele depois, há algum tempo, e depois acabou se perdendo um pouco, porque, né, cada um tem vai para o seu lado, mas eu tive esse prazer de conhecer pessoalmente, tirar uma foto e conversar pessoalmente com o Fred Cole, com a assistência do dono desse jazz club. Foi um prazer imenso. Estamos conversando com Glauco Lima, pianista, professor de música que vive nos Estados Unidos, às 10 horas mais 18 minutos aqui no Manhã Bandeirantes. Agora, Glauco, as pessoas aqui no Brasil, durante muito tempo, quem vivia, o músico religioso não podia tocar músicas tradicionais. Eu ouvi aqui relatos de músicos tradicionais, por exemplo, que eram guitarristas, tocavam na noite e depois chegou a quebrar a guitarra. Não, agora eu só toco música religiosa. Eu queria saber como é que você trata essa questão, você que é um baita de um músico profissional, você que já tocou em discos de cantores famosos aqui no Brasil, né? Sim, essa é uma questão bem antiga, né? E que o Brasil, pelo que eu já vivi aqui, o Brasil trata essa questão um pouco diferente do que os Estados Unidos, né? Quero dizer, na prática, né? Não existe uma regra para isso, mas na prática existe uma diferença grande, assim. Aqui existe uma tendência de respeitar bem mais a profissão do músico, né? Que é uma profissão como qualquer outra. No Brasil existe esse um pouco, não sei se existe ainda tanto, mas até quando eu fui interagir com amigos meus e sei, existe ainda esse preconceito um pouco de que músicos que tocam na igreja não é de bom senso continuar tocando profissionalmente fora da igreja. Mas, como você disse, me pediu a minha opinião, segue a minha opinião, que é o seguinte. Eu imagino que cada um tem a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de encarar e de entender cada músico cristão, né? De entender todas as situações. Então, eu imagino que se fosse colocar uma regra, né? Se desse para colocar uma regra para isso, eu imagino assim, olha, o músico que tem maturidade suficiente, tanto como pessoa quanto como fé e na fé dele, ele sim pode se aventurar a fazer isso, entende? Mas o músico que não tem essa maturidade na fé, fica realmente um pouco arriscado fazer isso. Por quê? Porque a fé e a prática são coisas que a gente tem que sempre estar balanceando, né? Sempre estar em equilíbrio. Aliás, essa é uma palavra que meu pai falava,
equilíbrio, né? Eu nunca esqueço isso. O que eu imagino que falta em maioria das coisas no mundo, principalmente nesse tempo que a gente vive, no assunto que a gente está falando, é justamente o equilíbrio, né? Se houvesse um equilíbrio, não estaria acontecendo tantos absurdos. Mas, então é isso. Então, assim, se o músico tem uma maturidade suficiente para poder lidar com os ambientes que não são cristãos, eu acho que não tem nenhum problema. Mas aí vai de cada um se autoanalisar se ele está realmente maduro para fazer isso. Cite aí alguns artistas famosos com quem você trabalhou ou para quem você tocou aqui no Brasil, Glauco. Sim, eu toquei um tempo, né, e fiz substituição para alguns amigos meus, com o Fábio Júnior, com o Daniel, toquei com o Agnaldo Raiol um tempo também. Toquei com artistas evangélicos, por exemplo, fiz algumas apresentações com a Aline Barros, com a Cristina Mel, com o João Alexandre, toquei um tempão com o João Alexandre, aliás, a experiência que eu tive com o João foi uma das melhores, grande musicalmente falando, e espiritualmente falando também. O João Alexandre, um baita músico, e então são alguns desses. O Glauco, eu queria perguntar para você também. Bom, agora eu estava olhando no meu carro, como eu sou uma pessoa antiga, no meu carro ainda você não vai dar risada, pelo amor de Deus, nem o ouvinte Bandeirantes. No meu carro eu tenho alguns CDs ainda, e na minha casa eu tenho alguns discos de vinil ainda guardados, coisa de gente antiga. Como é que se faz para divulgar um trabalho hoje, Glauco? Hoje em dia, CD ou muito menos LP. LP, algumas pessoas estão lançando LP de novo, só por uma questão de nostalgia, de que a qualidade realmente é melhor, a qualidade de gravação análoga, né? Analógica, só que a realidade é que o mundo digital dominou tudo. Então, se você quer lançar algum trabalho hoje, o CD, você não vai... Até tem algumas empresas que ainda fazem CD, mas quem que vai ter CD para tocar? Nem carro vem com CD mais. Verdade. Não vende mais CD players. Então, quer dizer, você tem que lançar nas plataformas digitais, que vai tocar nas grandes... nas distribuidoras de música, que é o iTunes, que é a Apple Music, que é Spotify, né? Então você lança digitalmente, e pode até lançar com a capa, e com os créditos, com os dizeres, mas não nada físico mais, né? Infelizmente, isso já, como eu disse, a geração digital dominou, né? E você também se especializou em trilhas sonoras, Glauco? Quem é seu mestre aí no campo das trilhas sonoras? John Williams, por exemplo? Hoje teve vários. No passado era John Williams e alguns outros, por exemplo, compositores italianos. Tem muitos compositores italianos muito bons também, né, de trilha sonora para filme. Mas hoje em dia tem uma pessoa que me espelho muito, é um compositor que está bem ascendente, que é o Mark Mancina. Ele é um compositor que trabalha bastante em Hollywood, mas ele está trabalhando em outras coisas também. Tem compositores brasileiros hoje muito bons, que fazem bastante trabalhos lindos e tal, mas o que eu me espelho mesmo é um dos que eu me espelho é um compositor chamado Mark Mancina. Os trabalhos dele, ele fez a trilha sonora do Tarzan, por exemplo, do filme Tarzan, e do desenho Tarzan também. Mas tem muitos outros, tem vários outros que eu me espelho, né? A música, já que você tocou nesse assunto, a música de trilha sonora, para mim, dos níveis mais elevados de música, que você tem que pensar em várias coisas, imagem, ação, silêncio, vários tipos de artes ao mesmo tempo. Então, para mim, é fascinante, é maravilhoso. Glauco Lima, pianista, professor de música, morando nos Estados Unidos. Tem uma última questão para você aqui, Glauco. Eu peço perdão aqui se eu pronunciar o nome errado. O William eu vou acertar. Agora eu não sei se é Berry ou se é Beri, porque tem Y aqui no final. Ele está escrevendo para a gente, dizendo assim: parabéns pelo programa, grande amigo Glauco, somos conterrâneos de Marília. E a pergunta é: como é para um mariliense brasileiro lecionar jazz na terra do jazz? Para nós é um motivo de muito orgulho. Abraço e uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigado, William. Um abração para o William, grande amigo mesmo. Obrigado por estar aí ligado e sintonizado junto com a gente. Para mim, realmente, eu encaro como uma responsabilidade muito grande, porque é o que ele disse, eu estou ensinando
um conteúdo na terra desse que foi criado esse conteúdo, que é o jazz, né? Então, assim, é uma responsabilidade tremenda. Inclusive, eu tenho se você me permite fazer essa pequena divulgação, tem um curso online que eu estou quase terminando esse curso, que em breve vai estar disponível nas plataformas, né? Meu website e tal, que fala justamente sobre, que ensina justamente o jazz. Porque o jazz, se a gente estuda ele aprofundadamente, a gente consegue entender raízes de muitos outros estilos. A gente se prepara para tocar muitos outros estilos, né? E vice-versa. Muitas outras pessoas que não tocam jazz têm conhecimento de jazz para se refinar na área de especialização dele. Então, ensinar o jazz na terra do jazz realmente é uma responsabilidade muito grande, e eu encaro isso de uma maneira muito séria e muito respeitosa, né? Não é que eu imagino que essa é minha conduta de vida, a gente tem que sempre, a gente é um eterno estudante. Então, cada vez que eu imagino uma pessoa que conhece mais do que eu quero sempre aprender com essa pessoa, incorporar nos meus ensinamentos e tal. Então, é uma responsabilidade muito grande, William. Mas aqui estamos, com a graça de Deus. Glauco Lima, muito obrigado por participar conosco, por nos dar um panorama aí de como é a vida dos brasileiros nos Estados Unidos, por compartilhar um pouco do seu ensinamento, da sua bagagem aí com música. Dá um abraço aí na Marcela, um abraço nos meninos, e quando vier aqui para o Brasil, venha visitar a Rádio Bandeirantes, por favor. Claro, com muito prazer. Muito obrigado por me ter nesse programa. Espero estar com vocês em breve. Divulgue aí o seu Instagram, Glauco. Sim. O meu Instagram é Glauco Lima Oficial, com 2 Fs. Deixa eu responder de novo, falar de novo. Glauco Lima Oficial, com 2 Fs, com 2 Fs de faca. Esse é o meu Instagram. E tem meu website, que é glaucolima.com. Vocês podem sempre estar ligados lá. Obrigado, Glauco. Fique com Deus. Obrigado. Com Deus. 10h27, conversamos com Glauco Lima, músico, pianista, professor, arranjador, produtor, diretor musical. E a gente vai a um rápido intervalo, 10h28. Daqui a pouco nós continuamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Até já. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O serviço da INDEC informa que passa a ser realizado a partir desta segunda-feira na Rua Antônio Manuel, número 50, na Vila Industrial. É preciso agendar o horário pelo site www.indec.com.br ou pelo próprio aplicativo da INDEC. Quem preferir, pode utilizar os demais canais de atendimento da INDEC. O Fale Conosco INDEC pelo telefone 118 e também as opções digitais, pelo WhatsApp e chatbot disponível no próprio site. Até então, o atendimento era feito na sede da INDEC, também na Vila Industrial. Os postos localizados no Espaço Cidadão e nas unidades do Agiliza Campinas continuam atendendo a população para orientações. O sistema de agendamento tem como objetivo de dar aos cidadãos mais comodidade, sendo possível encaixar na rotina o momento mais adequado para solucionar as questões relacionadas à INDEC. Cada atendimento presencial tem uma pequena duração, que varia entre 15 e 30 minutos. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério,
o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Voltamos com Manhã Bandeirantes, 10 horas e 31 minutos. Nosso assunto agora o tema é envelhecer é viver. Fiz um programa para mim hoje, né? Obviamente. Nós vamos entrevistar a professora Samila Battistoni, que é psicóloga, mestre em gerontologia, doutora em educação pela Unicamp, docente do programa de pós-graduação em gerontologia da Unicamp, responsável técnica pela clínica Lifelong Psicologia em Campinas, e tem mais coisas que ela vai falar daqui a pouquinho. Vou só pegar um bom dia seu, professora Samila, porque é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Bom dia, Edson, Nath, uma alegria estar com vocês mais uma vez. E só fazendo aquela correção de sempre, né? Que não é um nome comum, é Samila. Ah, é Samila? E eu achava que era Samila. Todo mundo de Campinas fala Samila. Todo mundo fala errado, Samila. Mas agora você vai ficar sabendo se vai continuar esse calor que você reclamou agora. Boa. Que a Nath Luquezzi vai... Bom Fala dia. para mim, para Samila e para todos os nossos ouvintes, se vai continuar calor desse jeito. Continua, a onda de calor continua intensa aqui no estado. Samila, mas antes uma pergunta. Samila é de origem? Esse nome é origem árabe, né? Mas é coisa, invenção da minha avó mineira. Então eu sou super mineira. Mineira inventa mesmo, adoro. Amo, amo, amo. Bom, vamos lá. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre essas ondas de calor, viu? Que devem atingir o estado nesses próximos dias, com temperaturas podendo chegar a 38 graus. Sensação térmica aí que ultrapassa os 40 graus. Então, o negócio tá parecendo Rio 40 graus já aqui em Campinas, viu? Preparem-se, viu? A região metropolitana de São Paulo, assim como Sorocaba e também Campinas, vão registrar máximas em torno de 33 graus. Esse aviso vale desde ontem até quarta-feira dessa semana. Então, a gente vai ter uma semana bastante quente, como a semana passada. E claro, né, a Defesa Civil orienta toda a população, como a gente sempre traz aqui, evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas, uso de protetor solar, boné, chapéus, roupas leves, e é recomendado também a hidratação constante. Cuidado deve ser redobrado com crianças, idosos, que são, né, os mais sensíveis ao calor excessivo. Os animais de estimação também sofrem bastante, então precisa aí atenção redobrada. Eu fico muito chateada quando eu vejo pessoal passeando, tem que passear com os animaizinhos, mas passeando à tarde, no horário do almoço, meio-dia, aquele sol alto, e a patinha do animal não entra uma coisa dessa, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Para hoje, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Meu Deus. Ensolarado todo dia, pouquíssimas nuvens, mais para noite, assim, com poucas nuvens, e algumas chances de chuva isolada. Mas, pelo que eu vi hoje, o tempo segue firme e o calorão permanece essa semana, viu? Semana passada eu disse aqui, todo mundo deu risada, eu vou falar de novo. Para quem tem uma pele clarinha, sensível como a minha, não é? Faz o quê? Tem que continuar usando proteção solar, viu? E não é só no rosto, como eu sempre reforço, é no corpo todinho. Não adianta, o protetor não tá entendendo que é só no seu rosto, né? Tem que proteger todo o corpo. Então, se a gente tomar todas essas atenções, todos esses cuidados, eu tenho certeza que a gente vai ter uma semana um pouquinho mais leve. E tomar um copo de água por dia é suficiente? Não, pelo amor de Deus. Você tá vendo aqui, ó, garrafinha, tem uns 540 ml. Umas 4 dessas tá ótimo. Tudo isso? Vai com calma que você vai conseguir, Edson. É hábito. Tomar água é hábito, não é, professora? Importantíssimo. Acho que é um assunto até super relacionado à questão do envelhecimento, que é o tema que o Edson propõe para nós hoje. O processo de envelhecimento favorece uma desidratação muito rápida. Caramba! Né? Então, atenção dobrada, você que já tem mais de 60 anos, você que cuida de pessoas idosas, né?
A gente tem visto aí quadros na última semana de desidratação, levando muitas vezes a quadros de confusão mental, a quadros de desânimo, prostração, e quando vai se avaliar muito bem, está relacionado à desidratação da pessoa idosa. E eu estava ouvindo falar que os idosos não tomam, às vezes porque não tem ninguém para dar água para ele. E criança também, às vezes a criança não sabe pedir, tem que tomar também. São dois problemas que a gente precisa prestar muita atenção, né? Com certeza, perfeito. Olha, fizemos um link perfeito aqui do assunto. Obrigado, Nath. Obrigada, até amanhã. Volte sempre. Professora Samila Battistoni, além da água que você já deu uma dica para nós aqui, como é que o processo de envelhecimento humano pode se dar assim de uma maneira tranquila? Porque envelhecer nunca é uma coisa tranquila, nunca é uma coisa fácil. Como é que isso pode ser feito? Como é que pode ser encarado de uma forma mais tranquila? Edson, é importante a gente retomar algumas coisas, né? Eu sou psicóloga, mas eu venho da área da gerontologia, né? Que é o estudo interdisciplinar, ou seja, as múltiplas ciências buscando entender o processo de envelhecimento. Se o processo de envelhecimento precisa de múltiplas ciências para explicá-lo, para compreendê-lo, é sinal que ele é complexo e multideterminado. Então, para envelhecer bem, não existem regras únicas, né? Não existem fatores únicos. E gostei muito do título que você dá à nossa conversa. Envelhecer é viver. Se vivemos bem, sinal de que envelheceremos bem, né? Em linhas gerais. Eu gosto muito de a gente frisar do ponto de vista pelo menos psicológico, que é a minha área. Muitas vezes as pessoas têm concepções de que à medida em que a gente envelhece, a gente se torna uma outra pessoa, né? Ficou mais ranzinza, tá velho mesmo, tá preguiçoso, tá lento, e coisas do tipo. Na verdade, a gente envelhece da forma como nós vivemos, naquilo que a gente investiu. Se nós formos realmente ranzinzas ao longo da vida, seremos idosos ranzinzas, né? Ninguém se transforma numa outra pessoa só porque envelheceu, né? Existe um conjunto de fatores importantes e viver bem o dia de hoje é já o primeiro passo para o dia de amanhã ser melhor, né? E a gente nem precisa da Organização Mundial de Saúde para detectar que as pessoas estão vivendo mais. É só a gente olhar para os nossos familiares. As pessoas estão vivendo mais, a cada vez mais remédios, mais drogas, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas, elas estão vivendo mais. Esse viver mais também compreende uma série de atitudes e de normas que as pessoas que não são tão velhas também precisam se adaptar. Não é, professora? É uma revolução, né, Edson, o que está acontecendo no mundo em termos de população, né? Se buscarmos na história do mundo, nunca se viveu tanto no sentido de uma grande população, né? Nós somos bilhões hoje, envelhecendo. Isso nunca aconteceu, né? Isso traz uma realidade que revoluciona os sistemas sociais, as crenças, as formas, as escolhas. Então, nós estamos vivendo um momento único, principalmente no Brasil. Estamos chegando aí, né? Estamos por volta dos 15%, 15,6% de pessoas idosas e quase chegando ao percentual de crianças ou de pessoas de 0 a 15, 16 anos. Sinal, então, que teremos menos jovens, né? E uma população mais envelhecida, né? Isso revoluciona o mundo do trabalho, as previdências, o cuidado, a vida em relação familiar, a comunidade, as ruas, as calçadas. É uma revolução que estamos vivendo, né? Ouvi falar em década do envelhecimento, tem isso mesmo? Isso, essa é um clamor, né? Na verdade, das Nações Unidas, primeiro em 2020, onde ela declara, em termos de ações globais, os anos de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. E institui a Organização Mundial de Saúde como responsável por esses anos em que haverão, e tem havido, né, ações, pelo menos em 4 frentes, para favorecer um envelhecimento saudável. Agora, professora, além de ter muita história para contar, estamos entrevistando a professora Samila Battistoni, que é psicóloga e mestre também em gerontologia. Além de ter muito mais história para contar, existe algum outro benefício de ser uma pessoa, um bom velhinho? É isso aí. Há essa noção de que a vida
ela tem como se fosse um desenho, né, de um U invertido. A gente cresce, alcança um auge e depois tudo declina, né? E a ciência tem mostrado que, a depender do domínio da vida, da área da vida, o auge não é a vida adulta, né? Então, em algumas questões, principalmente instabilidade emocional, capacidade de ver a partir de outras perspectivas, dar mais ênfase às emoções, são aspectos considerados ganhos do envelhecimento, né? Por isso, muitas vezes e ao longo da história, as pessoas foram consideradas, os mais velhos, né, os guardiões da sabedoria, né? Mas isso não quer dizer que a sabedoria já não estava sendo desenvolvida ao longo de toda a vida, né? Então, a depender da área, até mesmo do órgão do nosso corpo, eles têm ritmos diferentes, momentos diferentes. Então, dependem daquilo que a gente investe, daquilo que a gente tem como propósito e valores de vida, né? Então, há alguns livros recentes, e até fica a sugestão aí para os ouvintes, que é um neurocientista chamado Daniel Levitin. Ele escreve um livro bem grossinho, diz assim, O Bom da Idade, né? Então, ele vai mostrando ganhos na personalidade, ganhos na capacidade de memória, ganhos na capacidade de regulação das emoções, de transmissão intergeracional, né? Mas nós estamos num contexto que não favorece a manifestação desses benefícios. Samila, eu tenho um amigo que, obviamente, eu vou preservar o nome dele aqui. Antes disso, deixa eu fazer um parênteses, ainda bem que nós temos muitos lares para pessoas idosas. Essas pessoas são cuidadas lá com carinho, com dedicação. Mas ele disse assim, eu vou levar meu filho para um rádio idoso para ele nunca me deixar lá, porque eu estou cuidando dele a vida inteira e eu não quero que ele me abandone lá. Esse é um pensamento um tanto quanto egoísta, Samila? É um pensamento que está se transformando, Edson, porque as instituições de longa permanência, até os anos 80, 90, eram considerados, numa linguagem bem difícil de falarmos, né, mas depósitos humanos, né, que não só as pessoas incapazes, os mais velhos, eram deixados à sua própria sorte, à assistência, à caridade, né, e nós temos entendido que é possível e é necessário nós termos residenciais que forneçam assistência de longa duração, principalmente quando nós pensamos numa geração mais jovem, que está aí atribulada com a correria do trabalho, as famílias são menores, ou são, às vezes, famílias divorciadas, diferentes, mosaico, né, que a gente diz hoje, e essas pessoas podem ter mais segurança e qualidade de vida, estando num ambiente, muitas vezes, planejado para isso, que estimule, né? Não quer dizer que todos precisarão, mas hoje aquela velha noção de asilo, né, ela tem caído por terra e há uma nova proposição de um residencial que realmente possa ser um lar assistivo, né, onde a gente possa ainda ter propósitos, amizades, sairmos, e não é equivalente a um hospital ou equivalente a um lugar de abandono apenas. Samila, qual é o órgão, qual é a parte do corpo humano que envelhece primeiro? Vou dizer para você, eu estou perguntando isso. Às vezes você vê um jogador de futebol, ele está ali com seus 35, 36 anos, tinha condição de jogar um pouco mais, mas ele diz assim, olha, eu penso, mas o meu corpo não executa mais com a velocidade que eu preciso para desenvolver a minha profissão. Existe isso? Existe, porque depende da atividade que você se dedica, né? Então, no mundo dos esportes, né, aos 20 anos pode ser uma idade muito tardia. Então, o envelhecimento do ponto de vista social e físico e biológico também tem a ver com aquilo que a gente se dedica, né? Então, a gente pensar na Daiane dos Santos, né, considerada para o esporte em idade avançada, né? E ela é uma jovem. Então, isso depende muito dos aspectos que estão em jogo. Mas pensando no funcionamento, né, geral, é interessante que se pensa assim, 60 anos, 65, não. Por volta dos 30 anos, a gente já está perdendo um pouco da nossa capacidade respiratória. 30 anos? 30 anos. E também, não se assustem, há uma mudança na nossa
forma de funcionamento da memória, né? Então, aquele que está ali brigando com seu avô, dizendo, está esquecido, pode cuidar, porque é um processo natural. Por volta dos 30 anos, a gente começa com esse fenômeno que, ultimamente, eu estou tendo bastante, que é o fenômeno ponta da língua, né? Você quer falar um nome, quer citar alguém, um nome de uma cidade, e não vem, né? Mas, quando a gente tem a dica, a palavra vem. Então, isso é um processo natural, diferente dos esquecimentos que não são naturais. E há um fator interessante também. Várias pessoas, às vezes, ela não consegue falar a palavra que ela quer falar, mas ela descreve a ação. Exatamente. E é comum isso? É comum, muito comum, e é um sinal de preservação cognitiva. Por que é um sinal de preservação? Que quando a gente vê, por exemplo, pessoas idosas que já têm suspeita de doenças do tipo Alzheimer ou outros quadros demenciais, mesmo que você dê dicas, ela não consegue se aproveitar da dica para lembrar, não consegue descrever, né? Então, se nós estamos descrevendo, nos faltou ali um pouquinho esse retorno fonológico, às vezes, da palavra em si, né? Mas daqui a pouco ela aparece, não é assim? É, sim. Agora, existe alguma dica, algum treinamento? Você fala assim, por exemplo, o camarada quer jogar futebol e tem que treinar lá, tem que bater na bola, tem que ter uma parte física. Existe academia para o cérebro, sim, Samila? Inclusive é uma das ênfases, né, do meu trabalho e da psicologia do envelhecimento, né? Nós chamamos de estimulação, treino ou reabilitação cognitiva. É um conjunto de práticas que tornam o cérebro capaz de realizar mais conexões, fortalecer essas conexões, porque tudo que a gente não usa, né, a tendência é que a gente vá perdendo, enfraquecendo essas conexões. Mas não basta só fazer palavra cruzada, né? Muitas vezes a gente se dedica a uma coisa apenas e fica muito bom naquilo. Ok, é ótimo, muito bom, porém, o melhor exercício para o cérebro é quando a gente varia esses exercícios, né? A gente se expõe a diferentes tarefas, diferentes desafios, diferentes atividades, né? E a gente faz isso muitas vezes em consultório, em grupos, né? Em clubes, né? Onde a gente propõe algumas atividades, desafios mentais, desafios perceptuais, né? Quantas imagens você vê, desafios criativos, né? E às vezes você, no caso do envelhecimento, às vezes a pessoa está ficando velhinha ou esquecida, como nós estamos falando aqui, às vezes vem o Alzheimer ou uma doença um pouco mais incisiva, e ela, por exemplo, eu não vivi nenhuma situação dessa até hoje. Às vezes você convive com uma pessoa durante tanto tempo, ela vai envelhecendo, ela até se esquece de você, esquece o seu nome, esquece como você é. Há que ser feito um trabalho assim para a preservação dessa pessoa enquanto for possível, mas os familiares também precisam ser tratados, porque é difícil você olhar. Imagine sua mãe não lembrar do seu nome. É muito doído. Eu tenho trabalhado bastante, eu atendo no domicílio e eu vejo essa realidade todos os dias, né? A filha chega, quem é você? Né? Puxa vida, é difícil. É doído. Porém, com educação, com apoio psicológico, com clareza a respeito do que está acontecendo, isso dói menos, né? Isso vai se tornando um processo como o outro que você precisa. Mas, novamente, o esquecimento patológico, as demências, não são naturais do envelhecimento. A gente tem sempre que pensar, doenças são um grupo de afecções, né? O envelhecimento é um outro grupo de mudanças biológicas que muitas vezes pode expor os indivíduos à ocorrência de doenças. Então, o que a gente às vezes vê no nosso país, né, com tantas dificuldades de acesso à saúde? Muitas vezes a sobreposição de envelhecimento e doença, e as pessoas começam a entender que isso é a mesma coisa. Então, deprimir não é sinal de envelhecimento, é sinal de doença. Esquecimentos, né, que prejudicam o dia a dia não são naturais, então eles precisam ser estudados, investigados, né? E para aqueles mais jovens que estão ouvindo, né, ao longo da vida a gente construir o que nós chamamos de reserva cognitiva. É uma reserva do cérebro para lidar com os lapsos, com as mudanças,
né? Com outras formas de realizar as coisas. De um jeito não está dando certo, vamos fazer de outro. Mas eu tenho que ter reserva para fazer de outra forma. Estudar, aprender, exercitar-se, né? Conhecer outras culturas são formas de construir reserva cognitiva. Estamos entrevistando a professora Samila Battistoni, que é psicóloga, professora também, especialista em gerontologia. Olha, Samila, por que eu olho no espelho e eu acho que eu estou sempre do mesmo jeito? E às vezes em casa a gente fala com a patroa, nossa, olha como essa pessoa envelheceu. São só os outros que envelhecem, eu não envelheço nunca. Que fenômeno que é esse, Samila? É interessante, né, Edson? Aí que a gente volta a dizer como o processo de envelhecimento é multidimensional. A dimensão psicológica, ela tende a permanecer. Você sabe que você é o mesmo, que a sua história é sua, né? Então, psicologicamente, você é o mesmo. E a cada dia você vai olhando ao espelho e vai se adaptando às mudanças sutis do dia a dia. Mas quando às vezes a gente vê aquele amigo que a gente não via há muito tempo, né? Aquele veneno escorrendo assim, nossa, isso. Como tá acabado, hein? É verdade. A gente sempre se espelha um pouco no outro, mas às vezes esquece. Fala, opa, será como é que eu tô também, né? Mas sem medo, né? Como um processo típico e natural. Agora eu queria que você falasse também, Samila, sobre os cuidados que as pessoas idosas têm que ter em casa também, com tapete, com apoios, até com a luminosidade mesmo. Isso é muito importante. O ambiente, ele determina muito do grau de funcionalidade, ou seja, como eu vou funcionar dentro daquele ambiente. Então, se ele tem muita escada, muito tapete, baixa iluminação, né? E se esses aspectos sensoriais, né, de visão, de audição, estão mudando, eu preciso mudar o meu ambiente também. A gente tem que sempre ter esse processo de uma adaptação contínua. A gente tem que ser flexível, né? Então, era lindo aquele tapete maravilhoso, aqueles pisos que antigamente, né, de taco, com muita cera, lembra? Nossa E aí você... Cera paraquetina. Cera. E aí a pessoa escorrega, né? Pode ali ter uma queda, uma fratura grave, né? Que é uma das causas de internação, de hospitalização maiores da pessoa idosa. São quedas por conta, quebra de fêmur, de quadril, né? E que tem uma longa recuperação, né? Então, o ambiente tem que ser nosso amigo, ele tem que ser amigável ao nosso envelhecimento, né? Então, barras no banheiro para tomar banho, elevar muitas vezes o assento sanitário, facilitar a transição, né, de uma cadeira para a cama, né? Os chinelos, né? Evitar os chinelos de borracha. Tem que ser sandalinhas presas nos pés, né? Que favoreçam o deslocamento sem aquele atrito da borracha. E a iluminação, né? Agora, o mais importante, não sei se eu vou puxar a sardinha aqui para a psicologia, né? A gente tem visto no dia a dia que a sua casa seja repleta de amigos, de pessoas agradáveis, né? Com quem você possa trocar e fazer esse espelhamento, né? Que a gente está falando aí do próprio envelhecimento. Você sabe, Samila, que a gente sempre lembra da conversa com os pais, né? Ou antigamente era muito mais frequente você se sentar à mesa para as refeições. Agora as pessoas até se sentam, ficam cada uma com o seu celular ali. Mas a percepção do envelhecimento, sabe quando que eu percebi que eu estou ficando velho? Quando eu falei assim, no meu tempo não era assim, pronto. Essa é uma boa dica, verdade. Não? Olha, tem várias formas e momentos em que a gente às vezes se sente mais ou menos envelhecido, né? E existe até um indicador que a gente usa em gerontologia, que é fazer uma pergunta para o indivíduo assim, olha, se você não soubesse quantos anos você tem, que idade você se daria? Né? Então, primeiro, pode vir ali, eu acho que eu me sinto ali ajustado com meus... Né? Agora eu já faço 45 mês que vem, né? Será que eu estou me sentindo assim? Eu tô uma sensação que eu estou meio presa nos 39. Sempre para baixo, né? E a gente percebe muitas vezes que as pessoas que se sentem com a idade muito além da própria idade, a gente pode investigar, né? Existe ali, às vezes, algum processo físico, algum desconforto emocional, alguma rejeição do seu grupo social,
né? Então é importante, não é assim, atribuir, ter medo da idade, mas fazer uma reflexão, né? Com que idade eu me sinto, né? O que poderia realizar para eu me sentir parte da vida? Não preciso me sentir... a gente tem que cuidar disso, né? Essa coisa do jovial, né? Daquilo que é artificial, né? E a gente está dizendo envelhecer é viver, né? Mas se a gente se sente muito desconfortável, né, com a nossa idade, vamos falar sobre isso, vamos procurar profissionais, amigos, grupos, né, que a gente se sinta mais alinhado. Você acha que as pessoas que recorrem a recursos como, um recurso simples, como pintar o cabelo, por exemplo, ele não ficar branco, ou reparar as rugas, ou então fazer uma harmonização facial, você acha que essas pessoas, além é evidente que elas têm dinheiro para fazer isso, querem fazer isso e todo mundo faz o que quiser fazer da vida. Mas essa é uma forma de não aceitar o envelhecimento? Em boa parte, sim. Não aquele cuidado relacionado ao bem-estar, aos motivos diferentes para isso. Mas muitas vezes, acho que não sei quem assistiu aí o filme A Substância, né? Que está concorrendo aí, vale a pena, né? Mostra o quanto as pessoas se colocam em risco em nome da juventude. Né? Isso é a não aceitação do processo, do tempo, das mudanças que são típicas, né? E a gente tem visto as pessoas ou se endividando por conta de procedimentos estéticos, se colocando em risco, buscando clínicas muitas vezes que não há profissionais adequados, né? com técnicas adequadas. Então, é muito sério essa relação com o tempo, né? A gente precisa de uma parceria com o tempo. E se a gente sentir bem ao longo do tempo, vamos nos cuidando sim. Mas em nome de quê? Né? São esses riscos, né, que muitas vezes a gente pode estar exposto. Né? Tem mais uma pergunta para você, Samila. Conheço muitas pessoas que têm medo de envelhecer. Uhum. Esse medo é comum? É comum numa cultura que não valoriza o processo de envelhecimento, como a nossa, por exemplo, né? Onde o ideal é a juventude, a beleza estética, é o corpo. Então, tudo aquilo que foge à norma, ao desejável, ao valorizado socialmente, a gente tem medo, a gente não quer estar fora, né, dessa estética. E uma das ênfases da Organização Mundial da Saúde com a década do envelhecimento saudável é justamente combater o idadismo, né? Ou o etarismo, que são esses preconceitos, crenças distorcidas a respeito do envelhecimento que fazem com que gerem a não aceitação, a repulsa, o medo, o afastamento, né? E falsas crenças, bullying, né? A gente tem que pensar em vários níveis de atitudes e comportamentos em relação à idade e ao envelhecimento. Samila Battistoni, quem quiser encontrar você, faz como? Pode me encontrar no Instagram, @SamilaBattistoni, com I, né, no final. Nenhuma letra dobrada? Nenhuma, Samila Battistoni, ou @lifelongpsi. E pode me encontrar nas redes sociais ou pelo telefone 19 99605 5899. Volte sempre. Obrigada, Edson. Conversamos com Samila Battistoni, psicóloga, mestre em gerontologia, nos dando uma aula aqui também de como envelhecer bem, né? Você está olhando para mim por quê? O rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As altas temperaturas e recorrentes ondas de calor no interior paulista aumentaram o número de pessoas nas piscinas públicas de Campinas.
Desde o início de 2025, esse aumento chega a 30%. Para ter acesso às piscinas públicas, é necessário adquirir uma carteirinha que pode ser utilizada em todas as unidades públicas da cidade. Para isso, é preciso comparecer nos horários de funcionamento das piscinas com 2 fotos 3x4 recentes, RG, CNH ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Todas as piscinas ficam abertas de quarta a domingo, das 8h30 às 11h45 e das 2h da tarde às 4h45. O valor da taxa mensal é de R$ 16,20 para adultos e R$ 8,10 para adolescentes a partir de 14 até 18 anos. Idosos acima de 60 anos e crianças com menos de 14 não pagam. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h mais 2 minutos, voltamos com Manhã Bandeirantes nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro. O mês de fevereiro está indo embora. Tem muita gente sofrendo com o calor, tem muita gente fazendo plano para pular o carnaval e tem muita gente cuidando da saúde. E nós vamos falar sobre o cuidado com a saúde hoje com o professor Rodrigo Avino, já é nosso sócio aqui também, né? Professor de Educação Física, personal trainer. E a gente vai falar hoje sobre um aspecto interessante, que não é só você chegar numa academia e sair correndo igual um louco, assim, para ficar bombadão, igual o Arnold Schwarzenegger. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Precisa toda uma preocupação, precisa toda uma dedicação, uma preparação para ser um bom atleta, para ter uma boa qualidade de vida. Não é só correr para a academia e ficar bombadão, né, professor Rodrigo? Obrigado, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, Edson. É um prazer poder estar aqui contribuindo um pouquinho mais sobre atividade física, a importância disso para o nosso dia a dia. Até porque se você faz tudo... Tem gente que nunca fez academia. É assim, ó, chega dia 31 de dezembro, o camarada começa a fazer promessa. Nossa, porque eu vou melhorar, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou ganhar na loteria, eu vou entrar numa academia. Ele promete no dia 31, dia 1º, já esqueceu das promessas. Agora, essa intensidade com que a pessoa vai para a academia, isso também isso tem que ser acompanhado, não é, professor? Sem sombra de dúvida. É o que a gente chama de atletas de final de semana, né? São aqueles atletas aquelas pessoas que muitas vezes num dia como hoje, um céu maravilhoso. Tá quente, hein? Tá quente e resolvem começar a mudar de vida. E não é por aí, não é por aí. A atividade física ela deve ser feita diariamente e um pouco por dia. Não querer fazer tudo que você não fez ainda durante um dia, aí não é o caminho certo. Quais os tipos de lesões mais frequentes no trato, no dia a dia ali da educação física, professor? Olha, a gente pega muito caso de lesão em ombro, que quem conhece vai entender essa linguagem, que é o manguito rotador, que é uma região que a gente pega bastante para tratar, joelho, tá? E também quadril. São 3 coisas que a gente pega bastante pessoas lesionadas em função de atividades mal orientadas.
falta de alongamento, por exemplo? Não só isso. Isso até pode ser a causa, mas de maneira geral são exercícios errados mesmo. Exercícios feitos com intensidade errada, com técnica errada e sem um acompanhamento de um profissional de educação física. Mas, professor, você vai numa academia, como é que você vai ter um camarada para ficar orientando você? Outro dia eu fui numa academia, daí 50, 60 alunos. Como é que faz para você fazer um exercício direitinho, supervisionado? De fato, isso é uma realidade em academia. O início da minha carreira foi em academia, eu fui coordenador de algumas academias em Campinas e, de fato, principalmente segunda, terça e quarta, os 3 primeiros dias da semana que as pessoas acabam comendo muito aos finais de semana e vão querer tirar o atraso no começo da semana, né? E assim, às vezes chega a ter, concordo com você, 80, 90, 100 pessoas numa academia, às vezes para 2, 3 professores. É complicado. Eu concordo com você que muitas vezes os alunos ficam desassistidos não por culpa da academia, às vezes por falta de profissional para atender tanta gente assim. Dá um passo atrás, de qualquer forma, antes de começar qualquer tipo de exercício, tem que fazer uma avaliação médica. Sem sombra de dúvida. Então hoje uma avaliação física e médica. Principalmente se a pessoa ou está um pouquinho fora do peso, ou a pessoa já é idosa, ou a pessoa já vem de um histórico de problemas de saúde. Então não dá para você começar hoje uma atividade física. Então vamos usar, só para vocês, os ouvintes, nos entenderem. Um gordinho, falando de um jeito bem, só para todo mundo entender, às vezes um gordinho que chega numa academia, que é hipertenso, que é cardiopata e que tem algumas lesões, seja em joelho ou em tornozelo. Aí o cara né? aí tá na roça, hein? Então. E assim, isso acontece. E muitas vezes a pessoa quer tirar o atraso. E não é assim. É necessário você ter um aval de um cardiologista, principalmente, ver como que está a parte cardiológica e também de um profissional de educação física para poder fazer o acompanhamento com ele. Para quem não faz nada, absolutamente nada, eu faço minha caminhada lá de meia hora por dia e acha que, né, é o rei da balachita. Resolve isso, professor? Olha, Edson, é melhor do que não fazer nada, tá? É melhor do que não fazer nada. A caminhada, ela é um excelente exercício. Eu não estou aqui em momento nenhum dizendo que a caminhada não serve para nada, pelo contrário. Então, por exemplo, usando o próprio exemplo daquele rapaz que está um pouquinho fora do peso, a caminhada é um início muito promissor para uma pessoa que está fora do peso com alguns tipos de lesões musculares, até por causa do impacto. Então a caminhada tem sim o seu lugar. Só que somente a caminhada, não. Porque vai chegar uma hora que aquela caminhada naquele mesmo percurso, naquele mesmo tempo, ela vai chegar a ser algo muito banal para o seu corpo. O seu corpo já se adaptou muito àquele estímulo e aquilo já não está fazendo tanta diferença assim. Hoje no Manhã Bandeirantes estamos ouvindo o professor Rodrigo Avino, que é professor de Educação Física e também personal trainer. Professor, pode ser que eu tenha, como há muito tempo que eu não frequento a academia, não adianta puxar minha orelha não, hein? Eu tenho a impressão que as academias têm mais mulheres do que homens. É uma impressão correta ou estou errado? De maneira geral, sim. Hoje mudou muito o conceito. Então, por exemplo, musculação, há um tempo atrás você não encontrava senhores, tá? Senhores, aqui eu estou falando de senhoras e senhores mesmo, e também mulheres, você não encontrava. Era uma modalidade quase que exclusivamente masculina, tá? Então, hoje mudou muito. Depois a gente pode até falar um pouquinho disso, mas mulheres sabem hoje a importância de se fazer um exercício, uma musculação, principalmente pós-menopausa. Tá? Então, assim, de fato eu concordo com você. As mulheres estão hoje numa quantidade maior, sim. Você falou de menopausa. As mulheres têm... existe algum fator, algum indicativo, por exemplo, de que a osteoporose acomete mais mulheres do que homens? Sim. Então, por exemplo, hoje as estatísticas dizem o seguinte... são 3 casos de osteoporose mulheres para cada homem, tá? Então a gente tem aí, o homem ele tem 1/3 de chance de ter osteoporose. Não é que o homem não tenha, homem tem. Mas quais são os fatores imprescindíveis e que assim perigosos para a mulher ter mais osteoporose que o homem? Primeira coisa, a menopausa, tá? A primeira coisa que a mulher sofre
pós-menopausa em função da queda de estrógeno ou estrogênio. Você ter um aumento da desmineralização óssea, tá? Então, assim, todas as mulheres pós-menopausa terão osteoporose? Não necessariamente, mas tem que tomar cuidado, porque a osteoporose ela é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas. E às vezes um simples escorregão, uma simples queda, às vezes no banheiro, tomando banho, a pessoa descobre que ela está já com uma osteoporose avançada e às vezes já é tarde demais. Outro dia eu ouvi pela primeira vez um termo que eu nem sabia que existia, que é sarcopenia. Aí eu pergunto para você, professor, que bicho é esse? Sarcopenia nada mais é do que perda muscular em função da idade. Tá? A gente tem a sarcopenia e a dinacopenia, que é o quê? A perda de força. Mas o mais empregado hoje é a sarcopenia, que é um nome um pouco difícil, um pouco complicado, assusta, não é um xingamento, né? Chegar, você está com sarcopenia. Pô, vou pra roça, né? desse jeito. E então, assim, é uma perda de massa muscular em função da idade e vamos enfatizar aqui, todos nós enfrentaremos isso. Isso indistintamente. Isso não quer dizer que mulheres ou homens, tá? Todos, a partir de uma idade, mais ou menos a partir de 45 a 50 anos, todos, sem exceção, experimentarão a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E como é que a gente resolve isso? Musculação. Exercícios resistidos. Hoje, para diminuir isso, você precisa fazer exercícios resistidos. Eu costumo falar, Edson, o nosso maior patrimônio do nosso corpo chama-se músculo. É o maior patrimônio que nós temos. Tá? Logicamente, os órgãos são super importantes. Coração, pulmão, rim, todos. Visão, tudo, por aí vai. Mas os músculos são o que nós temos de mais importante, que nós devemos mantê-lo. Tá? Então, assim, a gente sabe que hoje, pessoas que não tiveram um histórico de exercícios resistidos de musculação ao longo da vida, elas envelhecem de uma maneira muito complicada. Elas vão começando a perder autonomia física, elas não conseguem subir degraus, descer degraus, se vestirem sozinhas, tomarem banho sozinhas. Então, a massa muscular ela é importantíssima. E você que está nos ouvindo, coloque isso como meta na sua vida. Se você está procurando uma modalidade, eu te orientaria a fazer musculação. Aproveitar o embalo, então, que exercícios mais você pode indicar para as pessoas da terceira idade? Terceira idade, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, não são pessoas doentes. Tá? Um idoso não é sinônimo de doença. Idoso é apenas uma nomenclatura que remete a pessoas com mais de 60 anos. Tá? Então, assim, idosos podem fazer qualquer atividade física? Com certeza, desde que você tenha o histórico desta pessoa. Tá? Hoje existem idosos com 65, 70 anos que têm condicionamento melhor do que muito jovem de 20, 25 anos. Então, assim, não tem restrições. Logicamente, cada caso é um caso. Um dos princípios para você prescrever uma atividade física correta para qualquer pessoa é o princípio da individualidade biológica. Então, vamos usar um exemplo aqui para a gente entender. Digamos que eu tenha 70 e você tem 70. Duas pessoas com 70 anos de idade. Eu posso fazer alguns exercícios que talvez você não possa. Tá? E vice-versa. Então, por exemplo, digamos que você jogou bola a vida inteira e você tem lesão de ligamento cruzado de joelho, coisa que eu não teria. Então, coisas que seriam mais indicados para um não quer dizer que serão melhor indicados também para outros. É necessário entender cada caso. Agora, que idoso pode fazer qualquer atividade física, sem sombra de dúvida. 11 horas e 14 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos ouvindo aqui o professor Rodrigo Avino, que é professor de Educação Física e também personal trainer, nos ajudando aqui a pensar um pouco mais sobre a nossa saúde, sobre os exercícios que podemos ou não podemos fazer. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito
e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan do PL, foi eleito presidente do consórcio PCJ, que comanda as políticas de recursos hídricos das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Outros 7 prefeitos da região foram eleitos como vice-presidentes da mesma chapa, assumindo cada um uma função dentro do consórcio. O prefeito de Campinas, Dário Saad, do Republicanos, foi eleito como um dos conselheiros. O consórcio é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que conta com a integração de 42 municípios de São Paulo e Minas Gerais. A entidade trabalha na conscientização de todos os setores da sociedade sobre a problemática dos recursos hídricos na região, no planejamento e no fomento de ações de recuperação dos mananciais. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11h16, voltamos com a reta final do nosso Manhã Bandeirantes, agora conversando com o professor Rodrigo Avino, que é professor de Educação Física e também personal trainer. A gente estava falando aqui de exercícios, né? Existem exercícios específicos para jovens, para pessoas de meia idade e para idosos, Rodrigo? Existem. Conforme eu falei, por exemplo, então vamos usar mais uma vez a figura de um idoso, né? Se o idoso ele chega com um histórico muito grande de lesões, então, por exemplo, a gente indica muitos exercícios na água, tá? Por quê? Não tem impacto, são exercícios que você pode fazer e não vai, de fato, prejudicar a lesão, o problema que a pessoa tenha. Agora, hidroginástica ou natação é indicado para qualquer pessoa? De maneira geral, sim. Mas, de maneira geral, a hidro ela é mais usada para pessoas gestantes, tá? Pessoas de idade, pessoas que têm algum problema articular e pessoas com problemas de locomoção. Para quem é portador de alguma necessidade especial, tem alguma limitação de movimento, também deve fazer exercício, praticar exercício? Sem sombra de dúvida. Logicamente, uma pessoa com deficiência, a gente precisa saber primeiro o que é que ela tem para poder prescrever um exercício mais individualizado e focado na necessidade dela, tá? Então, por exemplo, um cadeirante depende da modalidade, fica um pouquinho complicado. Não porque ele não possa fazer. A questão de mobilidade, a questão de logística, né? Mas assim, um cadeirante pode sim fazer exercício, musculação, pode sim fazer exercício na água. Então, assim, não tem complicações desde que cada caso é um caso, seja analisado e individualizado para a pessoa. Mas pode, com certeza. Grávidas podem fazer exercício? Com certeza, mas vamos lá. Grávidas, o primeiro trimestre ele é o mais perigoso, tá? O primeiro trimestre a grávida precisa tomar alguns cuidados, tá? Passando esse primeiro trimestre, a grávida ela pode se engajar em qualquer modalidade, desde que ela esteja tendo uma gravidez tranquila, tá? Porque nós sabemos que tem algumas doenças que aparecem durante a gravidez, por exemplo, eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Então a gente sabe que tem grávidas que desenvolvem diabetes gestacional, grávidas que desenvolvem hipertensão em função da gestação. Mas, se tudo estiver correndo bem, grávida pode sim fazer atividade física. Vamos lá. Tem algumas posições que a grávida deve evitar. Por exemplo, ficar de barriga para baixo, não é indicado. Outra coisa que tem que tomar cuidado, grávida tem que evitar locais muito quentes, porque a grávida pode entrar em processo de hipertermia, que é um aumento da sua temperatura corporal, e isso é péssimo para o bebê.
Outra coisa também, evitar atividades onde a sua frequência cardíaca exceda muito. Então, atividades muito intensas, onde a frequência cardíaca esteja muito elevada, também não é indicado no caso das grávidas, tá? Mas fora isso, grávida pode sim se exercitar. E detalhe, e deve se exercitar, porque grávida vai ter muito problema com lombalgia, que é dor na lombar, grávidas têm o seu centro de gravidade alterado, então vai ter muito encurtamento muscular, vai ter dor, grávida precisa sim de atividade física. Pergunta de leigo, professor Rodrigo, o alongamento tem que ser feito depois do exercício também? Depois também. Isso é uma grande discussão que tem no nosso meio acadêmico, se deve alongar antes ou depois. Eu preconizo um alongamento antes, tá? Com uma intensidade um pouco maior, tá? E depois de uma atividade física, mais um relaxamento, principalmente dos grandes grupos que você usou na atividade, tá? Mas alongamento jamais deve ser suprimido em qualquer atividade física. Agora, com que frequência, professor, a gente falou já de caminhadas, né? De pessoas que caminham aí 30 minutos por dia, todos os dias, de segunda a sexta, rigorosamente. Agora, tem gente que vai na academia, eu conheço pessoas que vão para a academia às 7 da manhã e dormem lá na academia, também não precisa tanto, né? Também não exagera, né? Também não exagera. A academia ela deixou de ser apenas um local para atividade física. A academia virou um local de sociabilização. Ah, mas o cara vai na esteira e fica no celular? Pô, também, não adianta nada. Também acontece isso. Mas, de fato, a atividade física, hoje, ela não deve ser feita de maneira absurdamente o tempo muito elevado, tá? Isso, uma atividade física hoje, a gente sabe que uma atividade bem feita hoje, ela deve durar em torno de 45 minutos a 1 hora. Quer dizer que se eu fizer mais do que 1 hora é prejudicial? Não estou dizendo isso. Mas, assim, não há a necessidade de você querer tirar o atraso e ficar 5 horas fazendo atividade física. Isso não é producente, isso não é legal, tá? A pessoa pode entrar em hipoglicemia, a pessoa pode ter alguma náusea, alguma coisa, algum mal-estar em função do excesso de atividade física, e principalmente agora, nessa época de extremo calor. Então, atividade física bem orientada, bem programada, em torno de 45 minutos a 1 hora todos os dias. De qualquer forma, pelo que você está dizendo para a gente, também não existe nenhum exercício que seja proibido, desde que ele seja orientado. Sem sombra de dúvida. Exercício não é uma receita de bolo. Ele não é contraindicado para ninguém, desde que a pessoa prove o contrário. Então, a gente pega uma pessoa hoje, olhando para ela, em contato com ela, chama-se anamnese, esse primeiro contato que a gente tem com ela, a gente vai ter todo o histórico do aluno, tá? Então, se é hipertenso, se não é, se é diabético, se não é, se teve lesão, se não teve, se operou, se não operou, se quebrou algum membro, se não quebrou, todo o histórico, né? E depois de tudo isso, munido dos exames laboratoriais ou que o cardiologista peça, a gente consegue prescrever aquilo que é o mais indicado para ele, e também tem a questão do objetivo do aluno. Tá? Então, assim, a pessoa chega e fala, por exemplo, olha, eu sou um atleta de tênis e eu quero fazer uma preparação física voltada para o tênis. Então vai ser diferente, por exemplo, de uma pessoa que nem você citou, que chega na academia e quer ficar bombadão. Então são coisas diferentes. Mesmo a musculação, ela tem vários objetivos individualizados para cada pessoa. E também na academia tem alguns suplementos que você pode tomar também? É indicado isso? Sim, esse é um mundo que eu não gosto nem de entrar muito. Eu não gosto nem de entrar porque, se me perguntam, professor, você é contra suplemento? Eu não sou contra. O que eu sou contra é a pessoa tomar de maneira indiscriminada. Isso eu sou contra. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem um acompanhamento nutricional e é constatado que a pessoa tem alguma deficiência, o suplemento, o nome já diz, ele vai o quê? Suplementar. Ele vai fazer com que a pessoa melhore aquela carência que ela tenha. Agora, tomar por tomar, eu sou contra. Até porque não podemos negligenciar que podem ocorrer problemas tanto renais quanto hepáticos. Todo mundo que toma vai ter problema? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tomar com o acompanhamento, seja de um médico, de um nutricionista, aí você toma de uma maneira correta, na dosagem certa, pelo tempo certo.
Penúltima pergunta para você. Diabético pode praticar exercício? Opa, e como? E como? Diabetes tem algumas restrições não com relação ao exercício. Diabetes, para quem está nos ouvindo, existem 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é a insulino dependente, e diabetes tipo 2, que é a não insulino dependente, que é a que mais acomete a população, a tipo 2. Por quê? São aquelas pessoas que, em função de maus hábitos ao longo da sua vida, desenvolveram diabetes, tá? Mas, vamos lá. Qualquer exercício é indicado? Sim. Logicamente que a diabetes tipo 1, ela traz alguns problemas ao longo da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que descobriu diabetes com 8 anos de idade, hoje tem 60, possivelmente ela terá já algumas coisas ao longo da sua vida como diabético que limitarão a sua atividade física. Por exemplo, diabético, ele costuma ter neuropatia periférica, autonômica, ele costuma ter problema nos seus pés, isso é muito comum, o pé do diabético costuma dar muito problema. Diabético costuma ter problemas renais, também tem problemas de retinopatia, problema nos seus olhos. Então, assim, são situações que precisam ser estudadas para você ver como é que o diabético está hoje, tá? Em posse disso, a gente prescrever atividade. Outra coisa, diabético que toma insulina tipo 1, ele não pode fazer atividade física em qualquer horário. Se eu acabo de por exemplo, dar a injeção de insulina no diabético, é necessário esperar um tempo para que essa insulina haja. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Prescrição de exercício para diabético não é tão fácil. É indicado sem sombra de dúvida, mas você precisa conhecer quem é o aluno, quem é o paciente diabético, como é a rotina do dia a dia dele, para daí sim poder prescrever atividade física. Professor Rodrigo Avino, professor de Educação Física e Personal Trainer, muito obrigado por ter vindo. Quem quiser encontrar você, quiser seus préstimos, os seus serviços, quiser uma aula, faz como? Quem quiser pode me procurar pelo Instagram, @doamaralavino, tá? Eu vou deixar meu celular também, que o meu celular é para este fim também, é 19 99107 6444. Se você me permitir, eu já vou fazer uma propagandinha aqui do meu estúdio. Eu já tenho um estúdio que eu lido com este público há quase 20 anos, tá? Se alguém quiser conhecer, será muito bem-vindo. Fala que ouviu a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu terei maior prazer em explicar, em mostrar o espaço. Então fica lá pertinho do Shopping Iguatemi, lá no Jardim das Paineiras, tá? E eu atendo somente individualizado. Então a pessoa vai lá e ela vai ter uma atenção exclusiva e focada naquilo que ela precisa. Eu sabia que você estava com medo dessa entrevista, mas não precisava trazer os pais também, né? Então, você vê só? Vieram me acompanhar aqui. Como que é o nome deles? Dele é Moncler e dela é Célia. Então tá bom, seu Moncler e dona Célia, obrigado por terem vindo aqui. Rodrigo, um grande abraço. É o final do nosso Manhã Bandeirantes desta segunda-feira. Na sequência vem aí o Nossa Área, com a apresentação do Carlos Henrique, o Bate Pesado, o CH. O homem tá bravo, hein? Como sempre. Estaremos de volta amanhã às 10 da manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias